Estou vendo aqui nosso querido pastor Davi Curti, ali com a Elaine, com Rosalei, querida família que estão conosco hoje. Muito bom tê-los aqui. Estou vendo ali também Paulinho César Rangel e Márcia. Muito bom rever vocês vindo lá das sagradas terras de São Paulo. Não é? Muito bem-vindos. E bem-vindos a todos os nossos visitantes, todos vocês que vieram passar os últimos momentos de 23 e os primeiros momentos de 24. Também uma saudação muito especial àqueles que estão acompanhando nossos cultos pela internet, nossa congregação virtual, muito fiel, que sempre está com a gente. E é bom tê-los aqui hoje também, aqueles que estão nos acompanhando. Passagem do ano é um rito de passagem. A gente precisa desses ritos de passagem. É uma construção social. O ano não termina na mesma época no mundo inteiro. Aqui no Ocidente, nós temos uma data para marcarmos essa virada de ano. No Oriente, há outras. O calendário do Oriente é diferente do calendário ocidental. Mas são umas simbologias importantes. A nossa vida toda é marcada por ritos de passagem. Os judeus, por exemplo, esses personagens que nós acompanhamos tão bem nas nossas escrituras, também tinham um rito de passagem muito especial, que era quando o menino chegava aos 12 anos, o mitzvah, que ele era levado à sinagoga, ao templo, e havia uma cerimônia especial para introduzi-lo à fase adulta. Nós temos um rito de passagem nosso que é receber diploma de uma universidade. A gente considera aquilo uma marca, como abrindo portas para novos tempos. Nossos aniversários são ritos de passagem. Todo ano a gente faz aniversário e gosta de ver essa data de aniversário como uma oportunidade para medirmos o que passou e para esperarmos o que vem depois. E à medida em que o tempo vai passando, esse rito de passagem do aniversário vai se tornando cada vez mais significativo. A gente comemora com muito mais peso o aniversário de uma pessoa que chega aos 80, 90 anos, do que alguém que está comemorando 25, 26 anos. A gente olha para uma vida que aniversaria seu 80º aniversário com muito mais respeito, admiração, por ela estar chegando àquela altura da vida. Eu gosto muito do romance do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Para mim é o melhor romance da literatura brasileira. E ele termina com uma palavra: travessia. É a última palavra do romance. Depois de contar as diversas passagens que os personagens enfrentam, ele encerra o romance com essa palavra: travessia. Dando a entender que todos nós estamos sujeitos às travessias da vida. Todos nós estamos sujeitos a essas passagens distintas, a esses momentos de transição. O final do ano é um deles. A gente gosta de pensar no final do ano como oportunidade de virar a página e de começar a escrever uma página nova. Na maioria das vezes, o final do ano tem essa marca distintiva de inspirar em nós desejos por mudança, por transformação, por modificação da realidade.
Há também esse elemento de olharmos para trás, sim, e de vermos que completamos mais um ano, de repassarmos o que aconteceu, mas há muito desse olhar para frente. Sempre que a gente termina um ano, a gente está começando outro. Eu gosto muito de uma história em quadrinhos, viu, Hudson? Tem uma história em quadrinhos da Dona Anésia. Dona Anésia é uma personagem, é uma senhora muito mal-humorada. Ela é uma senhora ranzinza, rabugenta. E ela sempre tem uma resposta irônica, ranzinza, rabugenta para as coisas que falam para ela. E o quadrinho de hoje foi muito bom, porque no quadrinho de hoje, a amiga dela, Dona Dolores, pergunta para a Dona Anésia: o que é que você fez esse ano de importante, Anésia? E aí a Dona Anésia respondeu: dei uma volta completa em torno do sol e estou exausta. Nem que seja isso, nem que seja a gente lembrar que o ano foi só a gente dar uma volta completa em torno do sol, não é? A Terra leva um ano para girar em torno do Sol e leva um dia para girar em torno dela mesma. Não é à toa que tem gente tonta em tudo quanto é lugar. Não é? Mas a gente está sempre girando. Nem que seja por isso, olhar para trás e dizer: olha, demos uma volta em torno do Sol esse ano. Mas eu queria falar sobre essas travessias hoje. E muito especialmente porque o ministério de Jesus foi marcado por travessias. Jesus é a nossa grande referencial. Por isso que no ano que vem, o tema da nossa igreja será Iguais a Jesus. Parece até que a gente tem uma imagem que vai ser usada ano que vem, já está à disposição, se o pessoal puder botar, só para vocês terem uma ideia da imagem que nós vamos usar durante o ano. O tema da nossa igreja no próximo ano, como eu disse, é esse: Iguais a Jesus. Para lembrar que a nossa principal identidade é a de sermos corpo de Jesus. Igreja é corpo de Jesus. Igreja é corpo de Cristo. Para lembrarmos que o grande alvo do discipulado, nós que nos chamamos de discípulos de Jesus, devemos ser sempre lembrados que o grande alvo do discipulado é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o tema do nosso próximo ano, quando a igreja completa 85 anos, uma data bastante significativa, que vai nos inspirar ao longo do ano diversas celebrações, mas muito especialmente, eu gostaria que essa data nos lembrasse desse compromisso, dessa responsabilidade que nós, como igreja, que é corpo de Jesus, e nós, como discípulos, que precisamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus, nós temos em querer ser iguais a Jesus. E ser iguais a Jesus não significa falar a língua que Jesus falava. Jesus falava hebraico, mas um hebraico morto. Esse hebraico que é falado hoje não tem nada a ver com o hebraico que era falado no tempo de Jesus, assim como o português que falamos hoje não tem nada a ver com o português do século XVII. Não significa usar as roupas de Jesus. As roupas de Jesus não nos servem mais. As roupas que Jesus usava eram vestes talares. Eram aqueles saiões compridos, aquelas túnicas compridas. Nós não vamos usar a roupa de Jesus, ela não nos serve mais hoje, não faz parte mais da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa moda, mudou. Não significa ter a mesma religião de Jesus. Jesus era judeu e por isso pertencia ao judaísmo. Seguir a Jesus não significa seguir o judaísmo. Não é ter a mesma religião dele. Seguir a Jesus e ser parecido com Jesus tem a ver com a ética.
os desafios de princípios moral e ético que Jesus Cristo nos lança e nos chama para segui-lo e nos tornarmos semelhantes a Ele, como Ele andava, como Ele amava, como Ele era misericordioso, como Ele perdoava, como Ele tratava as pessoas. E nós temos vários textos em que Jesus também passou por travessias. Eu comecei dizendo que eu ia falar sobre travessia, sobre essas transições, aproveitando que estamos na transição de um ano para outro. E se você ler Mateus, se você ler Marcos, se você ler Lucas, se você ler João, você vai encontrar em todos esses evangelhos uma frase que se repete e que tem a ver com a geografia com a qual Jesus lidou, mas que também tem um efeito simbólico. Jesus fez o seu ministério muito especialmente na Galileia. 95% do ministério de Jesus foi feito na Galileia. Um lugar desprezado pelos judeus, menosprezado pelos judeus. Ele esteve, 95% do seu ministério foi feito em aldeias pequenas, em cidades pequenas, em vilas pequenas. Ele não esteve nos grandes centros, não esteve nas grandes metrópoles da época, nem esteve nas grandes concentrações de pessoas. E à beira do lago da Galileia, que era tão grande, que se chamava apelidadamente de mar. Em todos esses evangelhos você vai encontrar descrições de Jesus passando de um lado para o outro do mar da Galileia ou do lago da Galileia. Em todos os evangelhos. Eu peguei aqui só um exemplo. Num capítulo só de João, você encontra 3 vezes essa referência a Jesus. Passar de um lado para o outro. Atravessar o lago. Por exemplo, eu começo lendo o capítulo 6 de João e diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. No Evangelho de João é chamado de Tiberíades o lago. Depois, mais adiante, no mesmo capítulo, ele diz assim: e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, o outro lado do lago. Atravessaram o lago. E ainda no mesmo capítulo, de novo eles atravessam o lago, quando se diz a respeito disso: e tendo encontrado Jesus do outro lado do mar. Então, só nesse capítulo 6 de João, nós encontramos 3 referências a Jesus transitar de um lado para outro do lago. A Jesus fazer essa travessia. Essas referências aparecem várias vezes em todos os 4 evangelhos, porque o ministério de Jesus era itinerante. Ele era pingando nos lugares, chegando e saindo, voltando e partindo. Esses verbos são usados repetidamente a respeito de Jesus. E ele chegou, e ele saiu, e ele entrou, e ele partiu. E muito especialmente, e ele atravessou de um lado a outro do mar. E é essa figura de Jesus atravessando, essa figura de Jesus transitando de um lado a outro do mar, é que eu gostaria de usar essa noite na travessia que nós vamos fazer de um ano para outro. E nas nossas diversas travessias. A gente atravessa de um ano para outro, e dentro do mesmo ano a gente atravessa várias vezes e em vários sentidos. Passamos por diversas transições. Passamos por diversas transformações. Mas no que se refere a acompanhar Jesus nessas travessias, ou a saber que Jesus nos acompanha nessas travessias, a partir desse pressuposto de que Jesus atravessava de um lado para o outro, nós também atravessamos. Nós também temos nossas travessias pessoais. Nós também temos nossas transições pessoais.
eu gostaria de me referir a 4 coisas aqui que tem a ver com esse relacionamento com as travessias de Jesus. E desse relacionamento de Jesus com nossas travessias. A primeira coisa que a gente pode realçar a respeito disso é que essas travessias, essas transições eram um grande desafio. Um desafio. Não sabiam o que iam encontrar do outro lado. Quando Jesus saía de um lado do lago, saía, por exemplo, de Cafarnaum, ia para o outro lado do lago, ia para Gadara, por exemplo, ele não sabia o que ele ia encontrar. Quando ele chegou em Gadara, ele encontrou o gadareno. Ou encontrava uma multidão que ele não esperava. Ou encontrava um leproso, um cego, um morto. Era uma incógnita o que estava do outro lado. Podia ser tudo. E também podia ser nada. O fato é que isso é uma representação muito, muito, muito semelhante às nossas travessias pessoais. Na vida, nas nossas travessias, nem sempre, na maioria das vezes, nós não sabemos o que a gente vai encontrar lá do outro lado. Você se forma na sua faculdade, você não sabe como é que vai ser a sua profissão, o desenvolvimento de tudo aquilo que você aprendeu. Você começa um emprego novo, você não sabe o que é que vai dar ali. Não sabe o que vai resultar ali. Você se casa e começa a formar um ciclo novo familiar, você não sabe. Você tem filhos, você não sabe. É uma incógnita. Cada vez que nós cumprimos um rito de passagem, uma transição, é uma incógnita, é um desafio. Nós não sabemos o que é que tem ali adiante. É o que acontece de um ano para outro. Nós estamos terminando 2023 sem a menor ideia do que nos espera em 2024. É um desafio. E o que eu queria deixar bem claro é que assim como era um desafio para Jesus e para os discípulos atravessarem de um lado para outro do lago, é também um desafio para a gente. Viver é um desafio constante. É topar com coisas que a gente talvez nem imagine que podemos topar com elas. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender dessas transições e dessas travessias nossas é que sim, dá insegurança, é que sim, dá frio na barriga, é que sim, é uma incógnita. Mas faz parte da vida isso. Essas travessias, essas transições fazem parte da vida. Cada travessia de Jesus naquele lago era um desafio. Que aqui vem por aí. Mas isso não os intimidava. Jesus nunca deixou de atravessar o lago de um lado para outro por causa de não saber o que é que tinha adiante. Era um desafio que ele topava. Era um desafio que ele abraçava. Vamos lá. Vamos ver o que dá. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que essas travessias, essas transições, eram momentos de aprendizagem. Como esses discípulos aprendiam. E não só com a travessia depois de feita, mas durante a travessia. Por exemplo, aqueles episódios das tempestades, a gente tem algumas narrativas dessas. Uma em que Jesus anda por cima das águas, outra em que não. Uma em que Pedro começa a afundar e Jesus o tira, outra em que não, só tem a tempestade, eles se desesperam. Bem, há algumas narrativas distintas ali, mas tudo isso aconteceu no percurso. Porque as nossas transições e as nossas travessias, a gente aprende, e não aprende só quando chega. Quando chega, aprende muito. Quando chega e a gente olha para trás, quando chega e a gente faz a apuração de haveres,
Quando chega e a gente faz o balanço geral, a gente aprende muito. Aprende com o que a gente errou, aprende com o que a gente tropeçou, aprende com o que a gente foi precipitado, aprende muito. Mas principalmente aprende no processo, aprende na travessia. As tempestades acontecem no processo e no percurso. Então, nas nossas travessias, nas nossas transições, a gente está aprendendo sempre. Agora, deixa eu dizer para vocês, não basta ter o que aprender. É preciso aprender. Porque tem muita gente, não é raro, é comum, muita gente que passa por travessia, que atravessa o mar, que passa pelo percurso e não aprende nada. Não cresce nada. Não desenvolve nada. Não acumula nada em experiência. São aquelas pessoas que estão sempre cometendo os mesmos erros porque não aprenderam nada. Estão sempre voltando aos mesmos pontos porque não aprenderam nada. E a pior experiência que a gente pode ter é a de passar por uma travessia, de passar por uma peregrinação, de passar por um percurso e não aprender nada. Porque é momento de aprendizado, é momento de crescimento, mas a gente só cresce e se aproveita. A gente só cresce se tem olhos para ver, se tem ouvidos para ouvir. A gente só cresce se aprende. E não são poucos os que não aprendem nem com a travessia, nem com o percurso da travessia. Mas é momento de aprendizado. Em terceiro lugar, é momento de superação. Todas essas travessias, todas essas passagens, todas essas transições de Jesus com seus discípulos, eles estavam superando alguma coisa. Porque faz parte desse processo da vida também nós sabermos superar. Sabemos deixar o passado no passado. Sabemos tratar o trauma. Sabemos resolver e deixar para trás. É preciso superar situações difíceis, principalmente não reduzindo a vida àquelas situações. Então, se lá, do outro lado do mar, Jesus foi rejeitado, chegaram a pegá-lo e levá-lo à beira de um abismo para jogá-lo abismo abaixo, e ele só escapou com vida, porque foi se desviando no meio da multidão, sei lá como ele fez isso, mas fez. Do outro lado, ele chegava para uma mãe que estava aflita e curava seu filho. A experiência negativa anterior da rejeição não era amplificada e não resumia o sentido da sua existência. Olha, eu fico impressionado hoje. Eu vejo casais em crise, que tem uma crise tão profunda no casamento, que chegam à conclusão de que a única solução é se separar, e se separam. E começam uma vida nova. Conseguem superar e começam uma vida nova. E de repente eu vejo casalzinhos de namorados que estão namorando há 3, 4 meses, terminar o namoro e quererem se matar. Como se a vida tivesse encerrado ali. A gente precisa aprender a superar o que não deu certo e principalmente a não reduzir a vida ao que não deu certo. Faz parte da travessia, faz parte da transição, essa nossa capacidade de superação.
A quarta coisa que a gente vê aqui é a mudança. Então, a travessia era um momento de desafio, a travessia era um momento de aprendizado, a travessia era esse momento de superação, de não ficar carregando cadáveres, de não ficar carregando esqueletos. E a travessia também era um momento de mudança, em que a gente topava a mudança. Sabia que precisava mudar e mudava. E vários discípulos de Jesus, a gente não precisa nem ir muito longe. Pega o que mais aparecia lá, Pedro. E a gente via o quanto esse homem foi mudando durante essas travessias. O que era Pedro antes e o que se tornou Pedro depois. Para não ir muito longe, para ficar no lugar comum que todo mundo já conhece, basta lembrar do Pedro que negou a Cristo 3 vezes, diante de uma criada que não podia fazer nada contra ele, e do Pedro que estava no Sinédrio, pregando a grandes autoridades judaicas e dizendo a elas: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Era outro Pedro, era outra pessoa, porque mudou. Porque foi transformado e mudou para melhor. É claro que a gente está falando de mudar para melhor, porque travessia, transição, que faz a gente mudar para pior. Eu considero uma bênção muito grande as pessoas com quem eu fui convivendo na minha vida. E quando eu faço um balanço, eu vejo que importância enorme as pessoas com quem eu convivi tiveram e como me influenciaram de maneira positiva. E eu dizia isso a minhas filhas, e digo isso a adolescentes e jovens com quem eu posso convidar: escolha muito bem quem serve para você de exemplo. E escolha muito bem seus agentes influenciadores. Porque se você andar com gente sem cabeça, você se torna uma pessoa sem cabeça. Se você andar com gente que influencia você negativamente, você cai no abismo com eles. Então saiba escolher pessoas que vão influenciar bem você, que sejam referências boas na sua vida. E que façam você mudar para melhor. Porque tem muita gente mudando para pior. As mudanças que o Evangelho nos propõe e que faz na nossa vida, essas mudanças que o Evangelho promove, são mudanças sempre para melhor. As travessias, as transições da nossa vida servem para nos mudar também. E ainda bem que mudamos. Ainda bem que mudamos. Não somos os mesmos. Eu, às vezes, fico me imaginando, eu me encontrando comigo há 30 anos atrás. E conversando, não ia dar certo. A gente ia brigar. E brigar muito, porque eu não tenho mais a mesma cabeça de 30 anos atrás. Eu não tenho mais a maneira de ver a vida de 30 anos atrás. Eu não trato mais as pessoas como eu tratava 30 anos atrás. Eu não resolvo mais problemas como eu resolvia 30 anos atrás. Eu não reajo diante de certas situações como eu reagia 30 anos atrás, porque eu mudei. E quando eu comparo, eu digo: graças a Deus que eu mudei. Eu fico pensando, se eu conversasse comigo, ia dar discussão. Eu ia dizer para essa pessoa de 30 anos atrás: eu não sei como é que você está conseguindo viver em paz. Porque a gente muda. E faz parte do processo das mudanças, das peregrinações, das transições e das travessias, a gente mudar. Se a gente não está mudando para melhor, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E a última coisa que eu queria mencionar aqui, que acontecia naquele contexto de Jesus com seus discípulos na travessia, e que a nós
atinge de maneira muito direta nessa passagem do ano é a confiança. O momento das travessias também deve ser um momento para nós exercitarmos a nossa confiança em Deus. A nossa confiança na sua misericórdia, na sua graça, a nossa confiança nos seus propósitos, a nossa confiança na bondade de Deus. Então, as nossas travessias são momentos em que a gente precisa aproveitar para experimentar cada vez mais a confiança que podemos ter. E a confiança que também vai aumentando e vai se fortalecendo. Eu escrevi um texto essa semana em que eu dizia exatamente isso. É muito difícil desejar feliz ano novo num contexto desse em que nós estamos, quando você tem na Ucrânia agora, por exemplo, o inverno chegando, e sabendo que as pessoas lá vão morrer de frio porque não tem onde se esconder. É muito difícil desejar feliz ano novo, lembrando que há israelenses que ainda não foram resgatados e que continuam sequestrados, ao mesmo tempo em que há palestinos que estão agora, nesse exato momento, vagando de um lado para outro, sem família, sem rumo, sem casa e sem destino. Mas a gente não precisa sair daqui, não. É muito difícil desejar feliz ano novo numa cidade violenta como a que nós vivemos. É muito difícil desejar feliz ano novo, lembrando o que aconteceu agora há pouco tempo, com o sogro, com o cunhado do pastor João Emílio, e nas circunstâncias em que aconteceu, e na data em que aconteceu. É muito difícil a gente desejar feliz ano novo num mundo que parece se aperfeiçoar cada vez mais na maldade, na sagacidade, na exploração. É muito difícil. E eu dizia nesse texto, talvez por isso a gente precise compreender que um ano não se torna novo por ele mesmo. Quando a gente deseja feliz ano novo, a gente não pode ficar imaginando que o ano por si mesmo será novo. O ano por si mesmo não vai ser novo. Nós é que precisamos ser novos. Nós é que precisamos ser melhores. E nessa situação de extremo perigo, riscos, ameaças, e voltando ao Grande Sertão Veredas, porque viver é negócio muito perigoso, a gente precisa desenvolver muito especialmente confiança nesse Deus que nos faz melhores. Confiança nesse Deus que faz com que nós nos tornemos novos. Porque o ano só será novo se nós formos novos. A coisa não cai do céu. Ela começa com a gente. Um novo ano começa comigo novo. Com a minha maneira nova de me relacionar com o outro. Com a minha maneira nova de reagir. É pouco? É pouco. Mas eu estava essa semana assistindo um episódio da série sobre a vida do Betinho, do Natal Sem Fome, e estava ouvindo ele de novo contar uma história que ele contava muito. Que havia um incêndio numa floresta e um beija-flor pegava no seu bico um pouco d'água e jogava em cima da floresta, pegava um pouco d'água e jogava em cima da floresta. E o leão perguntou para o beija-flor, mas o que é isso que você está fazendo? Um incêndio enorme, e você pega esse pouquinho de água e joga em cima, você acha que isso vai dar certo? E o beija-flor responde, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu estou fazendo a minha parte. Isso Betinho contava no contexto da campanha contra a fome.
Eu sei que eu não vou acabar com a fome do mundo, mas se eu dividir meu prato, eu acabo com a fome de alguém que está do meu lado. Eu faço a minha parte. Essa confiança no que Deus pode nos transformar para fazermos a nossa parte. É isso que faz o ano ser novo. Um ano só será novo se nós formos novos. Estamos nessa nova travessia, aqui, na travessia de 23 para 24. Espero vê-los em muitas outras travessias. Espero que nós nos vejamos na travessia de 2102 para 2103, por exemplo. Quem sabe, não é? Mas não importa muito as outras travessias, vamos pensar nessa. Se a gente fizer uma boa travessia de 23 para 24, já conta muito. Eu posso não poder mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. É disso que essas travessias falam. Superação, desafio, aprendizado, mudança, confiança. Talvez seja um bom jeito de começarmos 2024. E nesse mesmo texto que eu escrevi, eu me lembrava do Agostinho de Hipona, bispo Agostinho de Hipona, no século V. O famoso Santo Agostinho. Que ouvindo os romanos reclamando, os tempos são maus, os tempos são maus. Roma já estava na queda, o Império Romano já estava decadente. E ouvindo os romanos reclamarem, murmurarem, choramingarem, os tempos são maus, os tempos são maus, Agostinho respondia: nós fazemos os tempos. Sejam bons e os tempos serão bons. Esse é o melhor rito de passagem que a gente pode fazer de um ano para outro. Nos propormos a sermos melhores, a sermos novos, na confiança desse Deus, que com o Evangelho que habita em nós, pode de fato fazer de nós pessoas cada vez melhores e que Ele, de fato, faça isso conosco e que 24 seja o ano em que nos tornamos incrivelmente melhores do que éramos. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. A gente vai celebrar a ceia. Eu quero convidar o pastor Davi Curti para vir aqui à frente e orar conosco e colocar diante do Senhor esse desafio, essa necessidade nossa de termos em Deus esse agente de mudança e pedindo que Ele abençoe esse momento que vamos celebrar juntos agora.